Então, bom dia, caros alunos. Bem-vindos às nossas revisões de registro de notariado. Neste caso, a cadeira de Direito de Registros, especificamente e principalmente neste momento, registro predial, Direito de Registro Predial. Começámos as nossas aulas percebendo o que é isto do registro predial. Disse-vos que grande parte da vossa atividade como liberais, como profissionais liberais de solicitadoria, ia passar por esta situação, por o registro predial, grande parte da vossa atividade. O registro predial tem por objeto a publicidade de factos jurídicos referente a coisas móveis, ou seja, a prédios. Isto quer-me dizer que o registro predial trata prédios, como falámos e como já sabíamos. O registro predial trata prédios. E trata prédios em várias vertentes. Podíamos ter no nosso ordenamento uma única forma de descrever os prédios, ou seja, de os identificar fisicamente, mas não, no nosso ordenamento jurídico temos várias formas de descrever os prédios. Desde logo, existem a descrição dos prédios e as matrizes dos prédios. Descrição no que respeita à conservatória do registro predial, matriz na parte que respeita às finanças ou à matriz cadastral. Então quer dizer que os prédios, para além de se dividirem em descrição e matriz, a matriz ainda a podemos dividir. E dividimos pela matriz cadastral e pela matriz não cadastral. Começando a falar um bocadinho só sobre a matriz. Matriz cadastral, já sabem que ele se identifica por um número e uma letra. A essa letra chamamos secção. Será a secção cadastral. Enquanto a matriz não cadastral identifica-se unicamente por um número. O artigo matricial é identificado unicamente por um número. Certo que, para nós, fisicamente, será no mesmo local que tratamos das participações ou alterações ou retificações à matriz, tanto da cadastral como a não cadastral. Porquê? Apesar da matriz cadastral ser gerida pela Direção-Geral do Território, é também o Serviço de Finanças que serve de intermediário para esta Direção-Geral. É também o Serviço de Finanças que nos serve de intermediário. Na sua grande maioria, a matriz cadastral existe no Alentejo, a matriz cadastral rústico, não existem urbanos cadastrais, como devem calcular, e como vocês já sabem, não existem urbanos cadastrais, existem urbanos e existem rústicos, cadastrais e não cadastrais. A matriz cadastral rústica existe historicamente, deriva do latifúndio, e derivando do latifúndio existe principalmente no Alentejo. Isso leva-nos a uma primeira abordagem ao registro predial. A questão do até 84, o que é registro obrigatório e o que não é registro obrigatório. Vamos falar mais tarde sobre esta questão quando falamos dos princípios, principalmente o princípio da legitimação de direitos, falaremos desta situação. Então, até agora, sabemos que os prédios identificam-se de duas formas, matriz, descrição. Descrição no registro predial, matriz, tanto no Serviço de Finanças quanto às matrizes não cadastrais, na Direção-Geral do Território quanto às matrizes cadastrais. A participação à matriz é sempre através da administração tributária, sempre através dos serviços de finanças. Como intermediários do cadastro, ou para as outras matrizes, sem intermediação, são eles próprios que os tratam. As nossas descrições, no que nos diz respeito ao registro predial, vêm reguladas no 79 e seguintes, e desde logo o Código do Registro Predial obriga-me a uma harmonização matricial. E o que é isto da harmonização matricial? A harmonização matricial não é mais do que fazer uma correspondência entre a matriz e a descrição. Tem que ser efetuada uma correspondência entre a matriz e a descrição.
diz-nos nomeadamente o nosso artigo 31, o nosso 28, todos regulam a harmonização matricial. Todos regulam a harmonização matricial. Nomeadamente o 31, que nos diz em que casos, o 31 número 5, que nos diz em que casos está dispensada a apresentação da matriz, mas também é ele que nos diz no número 1 que para a realização de atos de registro deve ser feita prova na matriz da declaração para inscrição, quando devida, se o prédio estiver omisso ou da pendência de pedido de alteração ou retificação. Dei-vos um exemplo desta última questão. Prova da matriz. Como é que se faz a prova da matriz? Declaração para inscrição, quando devida. Que é a declaração para inscrição na matriz? Falámos nas aulas de como é que inscrevemos uma matriz através do modelo 1 do IMI, no caso dos urbanos, uma participação de um auto, no caso dos cadastrais. No caso dos cadastrais, uma participação. Mas não nos basta esta prova matricial, não é só esta a prova matricial. Esta prova da inscrição na matriz faz-se através do IMI, mas também se faz através da caderneta matricial, ou da certidão de teor matricial. E atenção, certidão de teor matricial não deve ser confundida com certidão de teor da descrição e inscrições em vigor, que muitas vezes vocês confundem. Porquê? Porque a certidão de teor matricial é prova da matriz, e a certidão de teor das descrições e inscrições em vigor sobre o prédio é a prova da situação jurídica do imóvel mais a descrição da conservatória. São tipos de certidões diferentes. Então, certidão de teor, matriz, caderneta, modelo 1 do IMI, participação ao cadastro, mas depois diz-me também, quando devida, se o prédio estiver omisso, a inscrição, ou dependência de pedido de alteração ou retificação. O que é que me quer dizer? Por exemplo, aqui na nossa zona, nesta zona que foi abrangida por o Grande Lago do Alqueva, existiu um boom de participações ao cadastro, como devem calcular. Porquê? Foram declaradas utilidades públicas a determinados terrenos, que, por esse motivo, sofreram desanexações da parte da utilidade pública ou até de outras partes, de acordo entre a EDIA e os proprietários. Aqui duas situações com a EDIA. Uma, a parte dos terrenos que foi expropriada por utilidade pública, expropriação que é uma aquisição originária, não está sujeito ao nosso trato sucessivo, adiantando um bocadinho, não está sujeito ao nosso trato sucessivo e ao nosso 34, porque é uma aquisição originária, exatamente como o uso campeão, certo? Mas há aqui uma participação à matriz. Há uma participação à matriz, tanto das partes que foram expropriadas, como das partes que, por acordo, foram adquiridas por EDIA. O que é que isto me quer dizer? Tenho um prédio grande, e esse prédio tem uma determinada área. Essa área foi declarada uma utilidade pública de uma faixa para utilizar na rede de água de Alqueva. Se a conservatória foi anotada por averbamento a utilidade pública, à descrição do prédio, e mais tarde desanexada para um prédio à parte, essa parte que foi declarada de utilidade pública, a descrição da conservatória passa a ter menos área. Correto? Mas o cadastro não consegue dar resposta a essa situação, a esta participação, ou seja, não emite caderneta definitiva daquele prédio sem as áreas desanexadas pela EDIA. Porquê? Porque o cadastro não consegue dar resposta a esta situação. Então quer dizer que sempre que necessite de registar um facto jurídico, e enquanto se mantiver esta pendência, que neste momento já dura há, se calhar 10 anos, enquanto se mantiver esta pendência, para além da prova matricial antiga, antes da desanexação ou do destaque, necessite também da prova que se encontra pendente de atualização no cadastro. Esta última prova do 31, pendência de pedido de alteração ou retificação. Do final do 31 número 1. O final do 31 número 1. Então, resumindo, temos 3 tipos de matriz: rústica não cadastral, rústica cadastral e urbana. A prova faz através
da declaração, no caso dos urbanos ou rústicos não cadastrais, através da declaração modelo do IMI, da declaração modelo do IMI, certidão, teor, da matriz, caderneta predial. No caso dos cadastrais, faz-se através de caderneta, com secção cadastral, caderneta emitida ou certidão de teor com secção cadastral, e ou participação, essa sem modelo, não se faz através do modelo 1 do IMI, mas sim de uma participação em auto, dependência de alteração. Porquê tudo isto? Porquê provar esta pendência? Porque temos o nosso artigo 28, que nos diz, sem prejuízo do disposto no número seguinte, deve haver harmonização quanto à localização, à área e ao artigo da matriz. Se eu apresento uma caderneta antiga com 100 hectares, de onde foram desanexados 1500 metros para um canal da EDIA, quer dizer que aquela caderneta está em desconformidade com a descrição. Porquê? Porque da descrição já saíram 1500 metros. Na caderneta ainda não saíram. Não que não tenham sido participados. Eles já foram participados. E como foram participados há mais de um ano, é necessário fazer prova de que ainda se encontra pendente aquela participação. Como é que se faz essa prova? Vou ao Serviço de Finanças como intermediário do cadastro, onde pergunto, olha, queria uma prova, uma certidão em como ainda se encontra pendente este cadastro. Gostávamos tanto de ouvir. E não me consegue ouvir, Patrícia, mas está a transmitir. Ainda não há solução aí da parte técnica. Patrícia, não está a ouvir em direto, mas vai estar disponível, é isso? Vai estar disponível depois, Patrícia. Podes ligar aí à Patrícia e dizer que está disponível depois. Aquela não me está a ouvir. Eu não percebo este computador, o micro não está a funcionar. Então dizia-vos que... explicava-vos então a diferença entre as várias matrizes e a descrição. Ou seja, tenho vários alunos à distância que não me estão a ouvir, mas que vão ouvir depois. Vai estar disponível a aula. Registro predial, virando-nos um bocadinho mais para o nosso registro predial. O nosso registro predial é composto pela tal descrição, da qual temos falado na harmonização matricial, mas também, e não menos importante, eu diria até mais importante, pela prova da situação jurídica do imóvel. Ainda ontem à noite eu estava a ouvir uma notícia, foi de tarde, estava a ouvir uma notícia de um senhor que dizia que fez uma porta para um terreno e o terreno era dele, e era dele porque pagou os impostos sobre aquele terreno. Nós aprendemos que a matriz não prova a situação jurídica do imóvel. Ele pode estar a pagar os impostos do terreno, mas a matriz não prova a titularidade do imóvel, como nós aprendemos. O que prova a titularidade do imóvel é a situação jurídica do imóvel através das inscrições no registro predial. É aqui que há a formação para tal e é aqui que se faz prova da titularidade ou dos ónus ou encargos, sejam eles reais ou obrigacionais, sobre os imóveis. Portanto, o Conservatório de Registro Predial descreve os prédios através de uma descrição, regulada no 79 e seguintes, e através das inscrições. Inscrições reguladas a partir do 91 e seguintes. Inscrições definitivas, provisórias, inscrições... são estes, a descrição e a inscrição, os dois principais atos de registro. Mas temos em registro predial também atos secundários. Se você perguntasse quais são os principais atos de registro? Descrição e inscrição. Secundários. As subscrições, anotações, é os secundários. Os secundários, exatamente. Quanto aos atos secundários, quanto às descrições, temos averbamentos à descrição, como acabámos de falar, por exemplo, um averbamento de destaque, é um averbamento à descrição, que são atos secundários, se assim eu posso chamar. São atos que servem para alterar, retificar, completar a descrição. Também às inscrições existem os nossos ditos atos secundários. E estes temos também averbamentos e anotações. Sendo que neste caso eu dividia os averbamentos que servem para alterar, retificar, reduzir. Posso dizer também ampliar ou não? Posso dizer que servem para ampliar os averbamentos? Alterar, completar e retificar. Será que posso dizer que para ampliar também servem? Para ampliar inscrições? Ampliar é modificar. É modificar. Mas reduzir também é modificar. Eu disse que servia para reduzir.
Será que posso dizer que também serve para ampliar? Não. Será que posso dizer que também serve para ampliar? Caso prático. Então, se for Helena. Se for Tínhamos uma ampliação de hipoteca. Tínhamos ou não? Tínhamos ou não uma ampliação de hipoteca? Diz-nos o C número 2 o quê? Como vocês resolveram no vosso caso prático. Salvo disposição em contrário, o facto de que amplie o objeto ou os direitos e os ónus ou encargos definidos na inscrição apenas poderá ser registado mediante nova inscrição. Então, posso dizer que se aqui me pode servir para ampliar um averbamento, aqui não me serve para ampliar um averbamento. E porquê? É lógico. O vosso caso prático, por exemplo, tinha uma hipoteca que, por lapso, ficou com uma taxa de juros de 3%, onde o acordado entre as partes seria 5%, mas assinado e regulado pelo título, por DPA, ficou a constar 3% do título. Quando o solicitador veio a requerer o registro da hipoteca, é que reparou, depois do registro feito, é que reparou que no título constavam 3%, no registro passaram também a constar 3%, porque, como vocês sabem, as inscrições fazem-se por transcrição do título, logo transcrevem os dados existentes no título, formalmente, conforme exigida por lei, claro. Quer dizer que esta inscrição ficou a constar 3%. No entanto, o que tinha sido acordado entre o banco e o cliente eram 5%. O solicitador, depois do registro pedido, reparou naquela situação. Foi retificar aquele título, fazer um título de retificação, uma vez que o que as partes pretendiam era realmente que fosse 5%. Mas quando chega a registar aquela ampliação da hipoteca no fundo, porque em vez de garantir 3% aquela hipoteca teria que garantir 5%, o que é que aconteceu? Caiu uma penhora. Estava já inscrita uma penhora. Então, se eu fosse lavrar esta retificação por averbamento, o que é que acontecia? Os tais 2% de diferença de juros iriam ganhar o que é a penhora? Iriam ganhar a prioridade à penhora. Seria lógico eu registrar uma penhora num prédio e depois vir um averbamento, vir depois uma retificação de uma inscrição que está lá para trás e dizer não, penhora garantia a partir dos 3%, a hipoteca tinha prioridade até aos 3% de juros. Mas agora vem um averbamento depois da penhora registada e vem dizer não, agora passa a garantir 5%. Será que isto era lógico? Então onde é que ficou o nosso princípio da prioridade? Certo? Tínhamos que fazer uma retificação ao título, que não poderia ser registada por averbamento, mas sim por inscrição. Porquê? Porque o averbamento adquire a prioridade da inscrição principal e a nova inscrição tem uma prioridade nova, uma data de prioridade nova. Perceberam? Foi nisso, só não falei naquela parte da ampliação ao valor da hipoteca. Do montante máximo, ao montante máximo. Pronto. Então, a inscrição, eu não me lembro exatamente, Helena, estou-me a lembrar porque a Helena resolveu, eu não me lembro exatamente com a Helena. A inscrição pode então ser alterada, reduzida, retificada por averbamento, mas não pode ser ampliada por averbamento. Não pode ser ampliada por averbamento. Por os motivos que vos expliquei. Por força de um dos princípios basilares do registro, não só do registro pardial, mas também do registro comercial, que é o princípio da prioridade. O princípio da prioridade. Portanto, até agora percebemos o que são matrizes, como é que os prédios se escrevem e percebemos também o que são descrições e inscrições. Falta-nos dizer que estes averbamentos, que não servem para ampliar, podemos partir em dois grupos. Os averbamentos normais e os averbamentos especiais. A estes averbamentos especiais chamou o professor subinscrições. Para vocês conseguirem fazer a divisão entre uma coisa e outra. E porquê subinscrições? Subinscrições porque eles tratam de registar factos que normalmente se registariam por inscrição. Mas por força dos registros já em vigor no prédio, são registados por subinscrição. E esses averbamentos especiais, as nossas subinscrições, vêm regulados pelo nosso 101 número 1. E digo 101 número 1 porque o 101 número 2 já são também, embora averbamentos especiais, não são considerados subinscrições. Então eu vou tentar dividir tudo isto. O 100 diz-me como são alteradas as inscrições, por averbamento. Aquilo que chamamos de averbamentos normais.
Aquilo a que chamamos de averbamentos normais. O 101 regula-nos os averbamentos especiais. Mas o professor, dentro deste 101, ainda o divide entre averbamentos especiais e averbamentos especiais subinscrições. As subinscrições é aquilo que chamamos ao 101 número 1. Os que vêm regulados pelo 101 número 1 chama o professor de subinscrições. Chama o professor de subinscrições. Professor, deixa-me lá colocar aqui no caso. Todas. Então, uma subinscrição será... eu faço uma escritura do imóvel, faço a inscrição no nome dos ativos. Do sujeito ativo. Pedes a aquisição, for dos sujeitos ativos. E uma subinscrição será o empréstimo, ou seja, a hipoteca? Não. Essa também é uma inscrição. Também Essa também é uma inscrição. A subinscrição será, por exemplo, o cancelamento dessa hipoteca? Não, é um averbamento especial, mas enquadra-se no número 2, portanto não é subinscrição. Aqueles a que o professor chama subinscrições, e atenção, a subinscrição não vem na lei de local nenhum, não conseguem encontrar no código onde diga, isto são subinscrições. Não. Eu é que para dividir os vossos averbamentos especiais, como por exemplo o cancelamento é um averbamento especial, mas vem enquadrado no 101 número 2, não no 101 número 1. E para os dividir, eu divido-os entre o 101 número 1, que são as subinscrições, e o 101 número 2. Um exemplo de subinscrição. A penhora sobre prédios garantidos por hipoteca. Tiveram direito às obrigações, percebem tudo o que estou a dizer, quanto aos atos, mas vou-vos explicar em termos de prioridade o porquê isto de ser uma subinscrição. Então vamos lá ver. Há uma dívida de A para B, a qual dá origem a uma penhora. Essa penhora vai ser registada agora, certo? Então qual é a prioridade dessa penhora? A prioridade é a atual. Ponto. Um banco A emprestou dinheiro a B, fez um mútuo a favor de B. Esse B forneceu hipoteca, deu o prédio como hipoteca de garantia. Deixou de pagar prestações. O banco quer executar aquele prédio. Faz sentido que a penhora do banco vá ganhar esta prioridade atual? Não faz. Qual é a prioridade do banco? É a da hipoteca que tinha registada lá atrás. Exatamente. Correto? Mas já existia a penhora. Não, já existia hipoteca. Vamos começar de novo. Primeiro exemplo. A quer penhorar um bem, tem todas as condições para penhorar um bem a B. Vai registrar a penhora tem a prioridade atual. Correto? Daquele dia em que registra. Um banco cedeu mútuo a favor de B. Registrou a hipoteca que B deu como garantia daquele mútuo. B deixou pagar as prestações. O banco quer executar aquele prédio, quer registrar a penhora naquele prédio. Aquele crédito que deu origem àquela penhora já estava garantido por hipoteca. Correto? Então não faria sentido que a penhora do banco tivesse a prioridade atual. Porquê? Porque entre a hipoteca que o banco lá tem e a penhora que o banco agora iria registar, poderiam existir diversos ónus ou encargos já registados. Então quer dizer... Para adquirir o princípio da prioridade. A penhora, exatamente. Por isso é que esta penhora não pode ser lavrada por inscrição. Porque se fosse lavrada por inscrição, iria dar ao banco uma prioridade atual. É ou não? Então vai ser lavrada por quê? Por averbamento. Averbamento à hipoteca. Então estamos aqui perante um ato que normalmente seria lavrado por inscrição, que é a hipoteca, mas por se tratar de um crédito já garantido, passa a ter que ser lavrado por averbamento. Então é uma subinscrição, porque os requisitos dela são exatamente iguais às da inscrição de penhora. Os requisitos da penhora são exatamente iguais. No entanto, por força da hipoteca já registada, ou seja, como o professor vos explicou, por força da situação jurídica do imóvel, este penhora, que normalmente seria uma inscrição, passa a ser lavrada por subinscrição e não por inscrição. Perceberam? Primeiro vai garantir sempre a hipoteca porque já está registada Exatamente. 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 Só no caso de já não haver a reserva
reserva do banco, ou seja, o mútuo já está completamente pago, levanta-se a hipoteca e... Esse é outro caso, exatamente. Não, se já não houver hipoteca, então não há uma penhora como garantia na hipoteca. Há uma penhora nova, há uma dívida nova, que uma prioridade nova. Exatamente. Isto para vos explicar a diferença, para vos explicar o porquê destas subinscrições. São então inscrições, são atos que normalmente se lavrariam por inscrição, mas por força dos atos em vigor, por força daquele caso específico, vão ser lavrados por averbamento. Um averbamento que eu chamo de subinscrição porque os requisitos são exatamente iguais aos da inscrição e não aos dos averbamentos. Portanto, para mim temos aqui um intermédio, um averbamento especial. Por exemplo, um prédio registado por herança, só mais um exemplo desta situação. Um prédio foi registado por sucessão hereditária, a qual chamamos a aquisição em comum e sem determinação de parte ao direito, como vocês já sabem, e entretanto um dos herdeiros faleceu. À partida isto seria uma aquisição, uma nova aquisição da parte que ele tem na herança, certo? Mas por ser uma parte que ele tem na herança, então não pode ser uma nova inscrição, porque está em comum e sem determinação de parte ao direito. Não está definida qual a parte que cabe àquele herdeiro. Não é uma compropriedade, é uma sucessão hereditária, é uma mão comum. Então não está ainda definida qual a parte que cabe àquele herdeiro. Ora, se eu preciso registrar a parte daquele herdeiro e ela não está definida, se eu fosse lavrar uma inscrição, como é que conseguiria fazer isto? Não consigo definir na inscrição. Então vou lavrar também nesta situação uma subinscrição, um averbamento. E esse averbamento é o tal que vocês aprenderem no notariado, que se faz as sessões de cunho hereditário, ou neste caso por óbito, lavram-se por averbamento. Porquê? Porque estamos a registrar a favor de outros sujeitos ativos a parte que alguém tem na aquisição em comum e sem determinação de parte ao direito. A parte que não está definida. Não se sabe se é um quarto, se é um meio, nem tampouco se sabe se é o quarto ou a cozinha. A parte que ele tem naquela herança está a ser transmitida para os herdeiros dele. A parte que ele tem na herança está a ser transmitida para os herdeiros dele. Quem diz para os herdeiros, diz por doação do herdeiro, por compra e venda, as tais sessões de cunho hereditário que nós aprendemos em notariado. Correto? São isto as subinscrições. Isto é uma aquisição, normalmente seria lavrada por inscrição, mas por força do registro existente no prédio, da aquisição em comum e sem determinação de parte ao direito, ela vai ter que ser lavrada por averbamento. O tal averbamento especial. Aqui os vossos colegas estão todos a... Estou a ouvi-lo entrar. Com isto percebemos então que temos descrições e inscrições. Às descrições lavramos averbamentos e anotações. Às inscrições lavramos averbamentos que podemos dividir em duas partes. Averbamentos normais, se assim eu posso chamar, e averbamentos especiais. Dentro dos averbamentos especiais, os do 101 número 1, onde estão elencados, por exemplo, estes dois casos, exemplos que vos dei agora, é o que chamamos subinscrições. Certo é que vos disse ainda que temos também anotações. Temos também anotações. E o que são as anotações? As anotações são informações. Temos algumas situações em que se registram por anotação à descrição, são anotações especiais, e temos outras situações que se fazem anotações às inscrições. Um exemplo. Nos termos do nosso artigo 13, o Código do Registro Predial elenca factos que são cancelados. Mas também no 12 tem prazos especiais de caducidade. Há pouco falámos em cancelamento de hipoteca, teríamos que o enquadrar no 13. Porquê? Porque o 10 diz-nos que a cessão dos efeitos do registro faz por transferência ou por extinção. A transferência é quando alguém adquire um direito que é de outro. A extinção, por cancelamento ou por caducidade. Dentro desta caducidade ou cancelamento, o cancelamento no 13 e a caducidade especial no 12. Isto para vos dizer o quê? Diz-me, por exemplo, o 12 que caducam decorridos 10 anos sobre a sua data os registros de hipoteca judicial de qualquer valor e os registros de hipoteca voluntária ou legal de penhor ou consignação de rendimentos de valor não superior a 5.000 euros. O que é que isto me quer dizer? Que uma hipoteca com mais de 10 anos, em que o montante máximo, e atenção, não é o capital, é o montante máximo, porque vocês sabem que o que a hipoteca abrange não é unicamente o capital, é capital mais juros mais despesas, que formam o nosso montante máximo de capital e acessórios, sabem disso. Então, se ela tem um montante máximo inferior a 5.000 euros e mais de 10 anos, caducou. Ela não caduca por força da anotação que a faça à inscrição. Ela caducou por força dos tais 10 anos e do capital.
Chegou aos 10 anos, tinha menos de 5 mil euros, ela caducou. Independentemente de se encontrar já registada a anotação da caducidade. Independentemente de se encontrar ou não anotada a caducidade. A caducidade pode vir a ser anotada daí a 10 anos. Ela caducou naquela data e não por força da anotação da caducidade. Então são estas anotações, são informações. Não têm o valor probatório de uma inscrição ou de um aprovamento. São informações. E percebem porquê? A anotação informa. A anotação informa da caducidade. Mas não lhe dá prioridade nenhuma. A caducidade ocorreu há 10 anos atrás, embora só agora anotada. Passando então aqui do nosso primeiro PowerPoint. Passamos aos princípios. Comecei as aulas de registro predial a dizer que podia dar as aulas todas com um PowerPoint, não era propriamente este, mas com um PowerPoint igual a este. Conseguíamos dar toda a matéria exatamente com este PowerPoint. Estudei 10. Estuda 10. 2, 4, 6, 8, 9. Falta-lhe um. Um que está dentro da verdade registral. Que demos em aula e que eu aqui não o coloquei. Existem mais ainda. Há quem parta, por exemplo, o princípio da instância. O princípio da legitimidade de direito. Exatamente. O princípio da instância, há quem parta, por exemplo, na legitimidade de direitos. Na legitimidade de direitos, não, da legitimação. O que você está a ver é este aqui da legitimação, certo? Dentro deste tem o da legitimação, da instância. Há quem o parta, por exemplo, em pedido e legitimidade. Eu aqui coloquei tudo num. Por exemplo. O da unidade de inscrição. Há quem tenha um princípio, há a doutrina que defende que há um princípio da unidade de inscrição, do nosso artigo 97. Existe o princípio. Eu tentei vos dar os principais. Para mim os principais são estes 9. Nas aulas demos 10. Partimos em instância em 2. Aqui não parti, porque tinha pouco tempo. Nas aulas tive mais tempo. Então disse-vos que podia dar a matéria toda de registro predial por estes 9 tópicos. Conseguíamos, com este PowerPoint, dar toda a matéria de registro predial e ponto. Falamos isto no início das nossas aulas. E começando por o primeiro, de forma abreviada, porque não vamos dar toda a matéria, até porque só temos 2 horas então para a aula e vamos controlá-la. Que os vossos colegas também querem ouvir à distância. Princípio da tipicidade. Onde é que se encontra elencado o princípio da tipicidade? No nosso artigo 2º e 3º. Segundo, quanto a todos os atos. Terceiro, quanto às ações ou providências cautelares. Então é no artigo 2º que se encontram elencados todos os factos sujeitos a registro. E este princípio diz-me o quê? Diz-me que não cabe ao profissional do direito que aplica este código, ou a quem trabalha nesta área, não está na mão dele aplicar analogicamente aquelas alíneas, que estão até a AA, correto? No caso do artigo 2º. Porquê? Porque são aqueles e só aqueles atos de registro estão sujeitos a ele. São aqueles e só aqueles factos. Não existem outros factos sujeitos a registro. A não ser os previstos neste código, nomeadamente no artigo 2º e 3º. Se eu quisesse abrir aqui uma exceção, neste artigo 2º, não consigo enquadrar diretamente o registro provisório de aquisição, com base no contrato meramente obrigacional ou com base em declarações. Consigo encontrar a promessa com eficácia real, mas não consigo encontrar o registro provisório de aquisição. Não se encontra aqui totalmente definido, mas encontra-se no nosso 47 e no nosso 92. Ou seja, não sendo um facto sujeito a registro definitivo, é um facto sujeito a registro provisório. E por isso não vem elencado neste segundo. Posso aqui encontrar uma pequena exceção a esta tipicidade, se me faço entender. Posso aqui encontrar uma pequena exceção, porque o 47 diz-me que o registro provisório de aquisição de um direito ou de constituição de hipoteca voluntária antes de titular do negócio é feito com base em declaração do proprietário de titular inscrito. Se eu for à procura no nosso artigo 2º, encontramos realmente a aquisição e a hipoteca sujeita a registro, mas não está sujeita a registro desta forma. Encontra-se aqui sem hipoteca, então podemos enquadrar lá esta situação. Enquanto para a preferência com eficácia real, tem uma linha que me diz a preferência com eficácia real está sujeita a registro nestes termos.
Estes contratos, mesmo com base em contrato de promessa, são meramente obrigacionais, como vocês aprenderam. E sendo meramente obrigacionais, estão sujeitos a registro provisório unicamente. Então, o princípio da tipicidade. Estão sujeitos a registro, regras, estão sujeitos a registro só e unicamente os factos elencados no nosso artigo 2º e 3º. Por exemplo, não vão encontrar neste 2º e 3º o comodato. Não está sujeito a registro, ponto. Não está sujeito a registro. Não encontram, então não está sujeito a registro. Passando do princípio da tipicidade para a prioridade. Este princípio que nós já falámos por força da explicação das inscrições e das subinscrições. O artigo da prioridade de registro, essencialmente, encontra-se no artigo, o princípio, encontra-se principalmente no artigo 6º. Ou seja, o direito inscrito em primeiro lugar prevalece sobre os que lhe seguirem relativamente aos mesmos bens, por ordem da data dos registros e dentro da mesma data, pela ordem temporal das apresentações correspondentes. O que é que isto me quer dizer? Tenho um diário nacional, desde que terminou o princípio da prioridade, da territorialidade, tenho um diário nacional que a prioridade do registro é feita por ordem do dia ou dentro do mesmo dia, o número de ordem que lhe cabe no tal diário nacional. Pode estar no Porto a cair uma apresentação sobre o prédio e em Beja outra. A questão pode ser uma questão de um segundo, mas a prioridade é aquele que primeiro entrou. Isto leva-nos a uma grande exceção. Vocês sabem que em todos os atendimentos existe a tal prioridade no atendimento, nomeadamente a deficientes, etc. Para apresentações, ninguém tem prioridade. Exatamente porque considera-se que este princípio da prioridade tem mais força do que a prioridade no registro. Eu fui ver uma portaria qualquer. Excepciona-se do princípio da prioridade Até mesmo o atendimento prioritário. Mesmo a prioridade dos solicitadores e advogados não a têm quando de apresentações. Têm sim prioridade para requerer uma certidão ou outro qualquer ato que não marque no princípio da prioridade. Nem faz sentido nenhum. Era inverter o princípio da prioridade a alguma prioridade no atendimento. Certo é que hoje, com as várias formas do registro, nomeadamente online, pode estar a ser pedido online, mas a um balcão, alguém que esteja à frente sobre o mesmo prédio será atendido na apresentação sobre o outro. É, de certo, um dos princípios mais importantes. O número 3 diz-nos: o registro convertido em definitivo conserva a prioridade que tinha como provisório. O que é que isto me quer dizer? Quer-me dizer que a tal prioridade, o tal registro provisório, desde que venha a ser convertido por averbamento, como falámos há pouco no caso do averbamento, ele vai adquirir a prioridade. Por exemplo, vai adquirir a prioridade. Se tiver natureza por dúvidas ou uma natureza por... Uma aquisição provisória por dúvidas. Ele, se vier... definitivo, vai buscar a data... Exatamente. Vai adquirir a prioridade da aquisição ou da hipoteca principal, aquela que é convertida em definitivo. Ou que são removidas as dúvidas. Mas isso já falamos um bocadinho mais à frente. Então quer dizer que este princípio da prioridade trabalha desta forma. Dá-nos prioridade àquilo que foi registado primeiro ou dá prioridade à conversão de um registro provisório. Quando interpreto um prédio e vejo um registro provisório, sei que ao fazer ali um registro, corro o risco daquele registro provisório ou caducar ou ser renovado, ou ser convertido. Renovado só alguns. Será que posso renovar uma provisoriedade por dúvidas? Não, porque era estar a beneficiar o infrator. Se um registro foi registado como provisório por dúvidas, é porque ele tinha uma deficiência. Deficiência essa que tem 6 meses, por força do nosso artigo 11, para ser convertida. Ora, se fosse possível renovar, estaria ali a marcar indefinitivamente uma prioridade para outro registro. Seria injusto. Já algumas provisoridades por natureza podem ser renovadas, mas vamos voltar a falar nelas. Então diz-me ainda, em caso de recusa, o registro feito na sequência do recurso julgado procedente conserva a prioridade correspondente à apresentação do ato recusado. Também no caso de recusa, esta recusa é anotada por averbamento à inscrição e é anotada porquê? É anotada porque, exatamente, para conservar o princípio da prioridade em caso de recurso. Se o recurso hierárquico ou judicial vier a ter precedência, então ganhará a prioridade da anotação da recusa. São as 3 regras. São as três regras. Ganhará a prioridade da anotação da recusa. Isto leva-nos a um problema, quando não tenho prédio para inscrever a recusa.
Mas também isso vocês já aprenderam. Quando não tenho um prédio para anotar a recusa, vamos abrir um prédio propositadamente com os dados disponíveis para anotar a recusa. Se ela caducar e não vier a ganhar nenhum recurso, então aí será inutilizado este prédio. Será inutilizado. De seguida, e para além deste princípio da prioridade, falamos do princípio das presunções, da presunção da verdade registral. E diz-me o artigo 7º, o registro definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o registro define. Este é um princípio também aplicável às várias atos de registro, tal como os outros. Inclusive, no registro civil, diz-me mais, nós já tratámos o registro civil na nossa outra cadeira, mas diz-me mais, diz-me para além de dizer que ele existe e nos precisos termos em que está registado, diz que não pode ser pedido de novo sem primeiro mandar cancelar o outro. O registro predial não vai tão longe, está no artigo 7º. O registro predial não vai tão longe e diz-me que o registro existe e existe nos precisos termos em que está registrado. A isto chamamos a presunção derivada do registro, ou seja, a presunção da verdade registral. A presunção da verdade registral. Você tinha lá este nos PowerPoints? Tenho, sim senhora. Esse tem. Esse é dos mais importantes, embora seja daqueles que nós não damos tanta atenção porque tem uma explicação, não tem tanto que explicar, mas podíamos ir buscar aqui o artigo 350 do Código Civil, o 349, conseguimos ir buscar aqui exemplos. Mas em 2 horas não podemos ir buscar tudo de todos e então passemos ao princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. É aqui que vamos perceber a tal questão da legitimação da obrigatoriedade direta e indireta que falámos há pouco sobre o cadastro, porquê do registro obrigatório. Então, o registro predial teve a sua evolução, como todas as áreas, vem evoluindo. O registro predial é formado a quando da primeira legislação sobre o registro predial é baseada na lei hipotecária espanhola, ainda antes do Código de Seabra. Depois ele foi integrado no nosso Código de Seabra. E mais tarde saiu do Código de Seabra para ser regulado por uma codificação própria, o tal nosso Código do Registro Predial. E este Código de Registro Predial, até 84, o nosso primeiro Código de Registro Predial, até 84, vigorava nele uma obrigatoriedade em diversos locais do país e noutros não era registro obrigatório. O que acontecia? Era registro obrigatório, por exemplo, no Alentejo, derivado de todos os locais que tinham cadastros que derivavam do latifúndio tinham registro obrigatório, até 84, mas todos os outros locais do país não vigorava o registro obrigatório. O que leva a que o tratamento dos atos titulados antes de 84 tenham um tratamento diferente ainda atualmente do que aqueles que são titulados depois de 84. Nomeadamente as exceções ao princípio da legitimação, falamos um bocadinho depois. Nomeadamente nas exceções ao princípio da legitimação, que já tratámos em notariado e voltámos a tratar em registro predial. Em notariado tínhamos os tratados pelo 54 e 55 do Código de Notariado, aqui vamos tratá-los por força do artigo 9º. Uma forma mais simplista, porque o princípio da legitimação aplica-se principalmente ao titulador, e não à parte do registro. Embora se tenha que aplicar à parte do registro, porque o registro confere o titulador. Então, diretamente aplica-se ao titulador, mas, por força dessa conferência, aplica-se também ao registro. Princípio da obrigatoriedade. Como vos estava a dizer, até 84 tivemos o país dividido. Uma parte onde tínhamos registro obrigatório e outra parte do país onde não existia registro obrigatório. Estava dispensado o registro, não era obrigatório. Esta situação termina em 84 com a publicação do nosso atual Código de Registro Predial. E termina porquê? Termina porque é criado um princípio da legitimação a que eu chamei nas aulas a tal obrigatoriedade indireta do registro. Porquê a obrigatoriedade indireta do registro? A obrigatoriedade indireta do registro porque, apesar de passar a existir em todos os concelhos não ser obrigatório o registro, existiu o princípio da legitimação. O que é que isto me quer dizer? Não sou obrigado a registrar, não tenho um prazo para registrar, ninguém me diz, tem um mês para registrar o registro, para fazer o registro do prédio. Não, ninguém me diz isto. Mas dizem-me o quê? Se quiser vender, vai ter que o ter registrado em seu nome. Se precisar de tirar uma licença de construção, então vai ter que ter registrado em seu nome. Passou no nosso ordenamento jurídico a vigorar um princípio de obrigatoriedade indireta do registro.
Falamos então do período que mediou entre 1984 e 2008. Do período que mediou entre 1984 e 2008. Para em 2008 passar a vigorar em Portugal o registro obrigatório para todos os concelhos, o que confere uma segurança jurídica muito superior àquilo que existia até 2008. Muito superior àquilo que existia até 2008. E porquê? Se há uma obrigatoriedade num determinado prazo, proceder a um registro, vem dar uma segurança ao comércio jurídico muito superior àquela que não sabemos se existe registro, se não existe, eliminando em muitos casos a nossa temática, que existia com uma frequência que tinha que ser discutida e foi discutida por diversas vezes na doutrina e na jurisprudência, dos terceiros para efeitos de registro. Esta obrigatoriedade do registro vem, a par do projeto de Casa Pronta, que obriga a que o registro seja feito no momento, vem quase que eliminar os problemas dos terceiros para efeitos de registro. Vem quase que eliminar os problemas dos terceiros para efeitos de registro. Então, a partir de 2008, passa a vigorar em Portugal um registro da obrigatoriedade. A obrigatoriedade do registro. Essa obrigatoriedade vem regulada nos artigos 8º. Quando digo 8º, digo 8º A, B, C e D. Desde logo, e o mais complexo, aquele que tem alguma interpretação, será o nosso 8º A. Será o nosso 8º A, que é aquele que elenca os factos sujeitos a registro obrigatório. E diz, é obrigatório submeter a registro os factos referidos no artigo 2º, exceto. Então quer dizer que é obrigatório submeter a registro todos os factos do artigo 2º, com umas exceções. Com umas exceções. Ou seja, até 2008 tínhamos uma obrigatoriedade indireta, mas não tinha exceções. A partir de 2008 passamos a ter uma obrigatoriedade direta, mas foram-lhe criadas algumas exceções. Exceções essas que não estão sujeitas nem à tal obrigatoriedade indireta, nem à obrigatoriedade direta. Estas exceções que vamos falar a seguir. Isto era tão fácil se tivessem colocado o 8 no segundo. Exceto isto. Já damos uma área de registros onde se confunde o princípio da tipicidade com a da obrigatoriedade. Lembram-se qual é? O registro civil. Esse confunde-se o princípio da obrigatoriedade com o da tipicidade. Porquê? Porque quase tudo, porque há uma exceção, quase tudo o que está sujeito a registro está sujeito a registro obrigatório. Nascimento, casamento, óbito, etc. Então, as exceções. Quais são as exceções? Todos os atos que devam ingressar provisoriamente por natureza no registro, nos termos do número 1 do artigo 92. Como é que a gente fazia isto no segundo, Romba, como tu querias? Todos os que são, ou seja, os que estão no segundo podem ingressar, provisórios ou definitivos. Só se fosse uma nota à frente de cada um e dizer, se for provisório, não é obrigatório. Se for definitivo, é obrigatório. Parece que não era fácil. Não era fácil ao legislador alterar o artigo 2º de forma a tratar, como foi fácil no registro civil, em que no mesmo artigo temos a obrigatoriedade e a tipicidade, porque havia uma exceção, foi fácil no mesmo artigo colocar. Aqui não era fácil ao legislador compilar no artigo 2º a obrigatoriedade. Pelas suas... Deixa-me agarrar aqui neste, que isto acontece muitas vezes na minha área. E eu tenho discutido isto imensas vezes. Aqui na obrigatoriedade do registro, a situação fica provisoriamente por natureza. Sim. Por exemplo, eu vou fazer uma escritura sem o consentimento Conjugal. Pode fazer a escritura na mesma, fica provisória por natureza. E pode fazer porquê? Porque não é um ato nulo, é um ato anulável, logo pode ser titulado. Pronto. E depois, quando tiver o consentimento... Sendo que deve constar do título a advertência de que é um ato anulável. Exato. E quando vai a registro, por força dessa advertência, por força do falta do consentimento conjugal, ele será registado como provisório por natureza, nos termos do 92, número 1, a linha E. Muito bem. Mas ninguém o faz. Ninguém o faz. O que é que me quer dizer que ninguém o faz? Conhecimento presencial. Ninguém o titula. Ninguém o titula. É como aquele Mas ele pode ser titulado. Vocês aprenderam em notariado. Eu com a dona Virginia lá... É possível, mas ninguém faz. Com a dona Virginia não consegue. Ela está em casa pronta? Casa pronta não prevê. Casa pronta não prevê. Mas aí não é uma questão de não se titular. É uma questão do próprio projeto. Pode titular. Mas eles também não fazem. Pronto. Mas essa é outra questão. Poder titular podem. Como vocês aprenderam em notariado, podemos titular tudo o que são atos anuláveis. Não podemos titular atos
nulos. Podemos titular ineficazes ou anuláveis. Vocês aprenderam isso na última cadeira. Agora, a questão da casa pronta é outra. A questão da casa pronta é que tem moldes, o seu Decreto-Lei 263 de 2007, tem moldes apertados para os atos que podem ser lavrados em casa pronta. Claro que depois há sempre o livre-arbítrio da interpretação de quem o faz. Há quem interprete que aqueles moldes são apertados, mas aqui e ali pode... E há quem interprete que aquilo, o legislador diz assim, é assim. E pronto. E eu concordo neste caso que em casa pronta esse ato não pode ser lavrado, na minha opinião. As limitações que o projeto de Casa Pronta nos dá, que foi no fundo dizer assim, agora, para além de titular solicitadores, advogados e notários, também os conservatórios passam a titular. Mas passam a titular em determinados, como não são um serviço virado para a titulação, passam a titular em determinados casos. Os casos do 2+2, se assim posso dizer. Percebe? Foi isto que o legislador quis com o Casa Pronta. Passam a titular em determinados casos. Os casos específicos que têm nome da A, é para passar para o B, transmissão de direitos. Ou seja, hipoteca. Aliás, quando o Casa Pronta começa, não podia fazer divisão, não podia fazer doação, não podia fazer montes de atos. Hoje é que faz todos. Não fazia atos sobre rústicos, sobre urbanos. Ou seja, quando ele começa de uma forma muito restrita. Depois vem sendo alargado o âmbito. A doação, eu agora pedi para fazer uma doação. E também estou à espera de uma resposta se não fazem nada. Mas se a doação... Depende das outras implicações dessa doação. É de um imóvel, de mãe para filho. Mãe para filho, doação normal. Não, essa pode ser feita. Se não tiver nada, que às vezes o normal... Pois, voltamos aqui à mesma questão. A questão do projeto de Casa Pronta, que é muito específico e só naquele determinados factos. Por exemplo, neste momento é uma dificuldade constituir uma propriedade horizontal, apesar de prevista na lei, é uma dificuldade constituir uma propriedade horizontal no Casa Pronta. Muitos profissionais do direito dessa área interpretam que neste momento a propriedade horizontal não pode ser formada em Casa Pronta, neste momento. Porquê? Vou-vos explicar uma questão muito simples. Se é verdade que a Casa Pronta está prevista para o Casa Pronta, no Casa Pronta podemos fazer propriedades horizontais, ponto final, também é verdade, como vocês sabem, que no Casa Pronta, ao fazer o título, já temos que fazer o registro. Já tem que estar feito. A maior parte dos serviços de finanças neste momento só emitem o IMI das frações depois do título. Antes do título emitem o tal IMI com divisões suscetíveis de utilização independente, mas às quais não foi atribuída ainda fração, nem permilagem. Correto? Se levarmos à risca o título Casa Pronta, temos que fazer o registro antes do título, dar prioridade ao mesmo tempo do título, então não podemos fazer propriedade horizontal neste momento. Porquê? Porque não tem o IMI por força do nosso 28, a harmonização entre a matriz e a descrição, ainda não tem o IMI para fazer o registro. Se o Casa Pronta implica o registro imediato, quer dizer que possivelmente hoje para muitos profissionais de direito, e eu acho que com alguma razão, não é possível fazer propriedades horizontais em Casa Pronta. Opinião. Há quem o faça. Também há serviços de finanças que emitem, com base na certidão da Câmara, para a propriedade horizontal, emitem os IMIs definitivos. E esses aí não tenho dúvida que podemos fazer o Casa Pronta. Nesses não temos dúvida. Correto? Muito bem. Entretanto, as conversas vão-se puxando e vamos andando para outros temas. Falávamos do princípio da obrigatoriedade. E percebemos desde logo que todos os atos que devam ingressar como provisórios por natureza no registro, nos termos do número 1 de 92, não são obrigatórios. Porquê é que não são obrigatórios? Não são obrigatórios porque se vai ser um registro provisório por natureza, aquele registro só é feito porque o próprio sujeito, próprio requerente, quer marcar uma prioridade. Portanto, o legislador optou por deixar na mão de quem vai pedir o registro. Quer pedir, pede. Quem não quer pedir, não pede. Só ganha a prioridade. Quer pedir logo como definitivo, pode pedir logo como definitivo. Quando tiver a situação já que não enquadrável no 92 número 1, no 92 número 1. Então, por isso, o legislador deixou na mão do requerente. Quando se trata de aquisição sem determinação de parte ao direito, disse-vos que com este 2008 foi criado o registro obrigatório, mas foram dispensados alguns. Um deles é este, a aquisição comum sem determinação de parte ao direito. Quem diz este, diz na linha a seguir todos os atos que incidam sobre a aquisição comum sem determinação de parte ao direito. Portanto, nem tão pouco tem uma obrigatoriedade indireta. Posso hoje, se for vender um prédio, apresentar a registro a habilitação sem registar, para provar quem são os herdeiros sem registar. Sem registar. É que
sucessão. Esta é a exceção ao trato sucessivo. É uma exceção ao trato sucessivo, podemos considerá-la uma exceção ao trato sucessivo por força do 35, como há outras, não é? Então, além de não ser obrigatório, está dispensado. Além de não ser obrigatório, está dispensado. Temos ainda a constituição da hipoteca e o seu cancelamento. A constituição da hipoteca e o seu cancelamento. E esta, porque é que o legislador terá vindo colocar aqui a hipoteca? Num registro não obrigatório. Um registro que é daqueles onde mais importante é o princípio da prioridade. Certo? Um registro onde tem especial relevância o princípio da prioridade. Estamos a falar de uma hipoteca, de uma garantia real. Porquê? Porque este ato é um ato que nem entre as partes é o único ato. A doutrina não considera exatamente o ato único, porque alguma doutrina considera que algumas penhoras também entram nesta... Mas legalmente, na lei, diz-me o 4, número 2, exceptuam-se dos factos constitutivos de hipoteca cuja eficácia entre as partes depende da realização do registro. Ou seja, quanto à hipoteca, o registro é constitutivo. Isto leva-me a dizer que em Portugal vigora um registro declarativo. Mas quanto à hipoteca, é exceção, o registro é constitutivo. O que é isto do registro declarativo? Todos os atos todos os factos têm eficácia entre as partes ainda que não registados. Eu comprei um prédio à Helena. Este ato tem eficácia entre as partes. Mas se o Álvaro ganhar a prioridade, ou o Sérgio, se for ganhar a prioridade no prédio, se for registar, este ato não pode ser imputável ao Sérgio. Porque o Sérgio ganhou a prioridade. Mas entre as partes ele tem efeito. Espera aí, dê-me um nome. A Helena vendeu-me um prédio a mim, eu não registrei. O Sérgio vem registrar sobre este prédio e eu trato. O ato do Sérgio tem prioridade em relação a este ato. Este ato tem. Mas o princípio da prioridade vai um bocadinho contra ao princípio da boa-fé. Pode ir. Muitas vezes colidem. Por isso há decisões nos contratos obrigacionais contra a prioridade. Disse-vos numa aula, que não tínhamos tempo de dar tudo, mas estudem os contratos meramente obrigacionais quanto à prioridade e aos terceiros para efeitos de registro. Disse-vos isto numa aula. Porquê? Porque há exceções. Deixa-me só acabar aqui a hipoteca. Então, quanto à hipoteca e o seu cancelamento? O legislador optou por deixar de fora a hipoteca e o seu cancelamento. Porquê? Porque quanto a este facto, é o único facto que não tem efeito nem entre as partes se não for registado. Enquanto uma aquisição eu comprei à Helena e tem efeito entre as partes, pode não ter contra terceiros, por força do nosso artigo 5º, mas essa é outra questão. Mas entre as partes ela tem sempre efeito, registada ou não. A hipoteca, mesmo entre as partes, não tem qualquer efeito se não for registada. Por isso o registro quanto à hipoteca, a exceção, é constitutivo. Vocês sabem perfeitamente, todos aqueles que compraram casa com hipoteca, que o banco não deixou na vossa mão registrar a hipoteca, pois não, foram eles que registraram a hipoteca. Porquê? Porque nem entre as partes ele tem efeito. Nem entre as partes ele tem efeito. Mas aqui estávamos a falar no 2. Sim. O 2 é a eficácia entre as partes do registro. Diz, os factos sujeitos a registro, ainda que não registados, podem ser invocados entre as próprias partes ou seus herdeiros. Se eu faço um contrato mútuo, entre as próprias partes. Mútuo com a hipoteca, não tem eficácia entre as partes. Não tem eficácia entre as partes. Exceptuam-se desses factos a hipoteca cuja eficácia entre as partes depende de registro. Por isso é que o banco nunca deixa na mão do cliente ou da imobiliária o pedido do registro da hipoteca. Pronto. E agora a minha dúvida vai nisso. Porque estávamos a falar há pouco da obrigatoriedade do registro. Sim. E no 4 falou-se na constituição de hipoteca. Muito bem, é um registro que não é obrigatório. E porquê que não é obrigatório? Porque se ele não for registado, é como o direito registral brasileiro. Não tem qualquer efeito, joga para a gaveta aquele título e não serve absolutamente de nada. Vale zero se não for registada a hipoteca. Você já me tinha dado uma, agora deu um duplo. Vale zero. A hipoteca vale zero se não for registada. Eu faço um contrato, não tem eficácia. Não tem eficácia. Precisa de registro, carece de registro para eficácia. Pronto. Para adquirir o princípio de prioridade. Não é só a prioridade, é para ter eficácia entre as partes. A hipoteca é a exceção da nossa lei. É constitutivo o registro quanto à hipoteca. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Exatamente por esse motivo. Porque se ele não for registado, não tem qualquer efeito. Não causa qualquer problema à segurança do comércio jurídico, na minha opinião. Percebe? Como ele não tem efeito, não é obrigatório. Todos os outros registros são obrigatórios, eles têm eficácia entre as partes.
Ora, tendo eficácia entre as partes, não tendo para terceiros, cria-nos um problema com os terceiros para efeitos de registro. Este nem entre as partes tem efeito, portanto... Tem que ser mesmo registro. Exatamente. É como o ordenamento jurídico brasileiro, onde o registro é constitutivo, e mais, não é só o alemão, onde o registro é constitutivo, e aí, se não registar, não tem qualquer efeito. Continuando aqui com o nosso princípio da obrigatoriedade, então, está mais ou menos, está tratado no princípio da obrigatoriedade. Resumindo, até 84 não havia conselhos onde havia registro obrigatório, outros não. Dessa forma, o princípio da legitimação trabalha por eficácia do registro anterior a 84. Depois de 84 a 2008 vigorou o registro, a obrigatoriedade indireta do registro, e de 2008 para cá passámos a ter registros obrigatórios, sendo que alguns deles foram dispensados da sua obrigatoriedade. Foram dispensados a aquisição em comum e sem terminação de parte ao direito, a hipoteca e os registros provisórios, por natureza, basicamente. Existem depois algumas ações, mas já são exceções, outras exceções. E na obrigatoriedade é preciso ainda perceber, para além dos factos que estão sujeitos a registro, quem são os sujeitos da obrigação de registrar. E os sujeitos da obrigação de registrar, o primeiro sujeito da obrigação de registrar é o titulador, nomeadamente, no vosso caso, vocês, os solicitadores. Atenção, não deixam na mão de ninguém, não deixam na mão de ninguém o registro que vocês, do facto que vocês titularam, porque a responsabilidade é vossa. Até que ponto é que a menção utilizada hoje por alguns tituladores de que o sujeito ativo se compromete a pedir o registro é legal ou não, vamos perceber quando ela chegar a tribunal e foi emitida a jurisprudência. Porque até que ponto é que essa declaração tem alguma validade, vamos perceber quando ela lá chegar. Alguns utilizam. Mas no caso prático, o banco tinha feito a titulação, não era? Quem tinha feito a titulação era o solicitador. No nosso caso prático, Sim, primeiro, sim. mas depois, mas havia lá uma parte que não tínhamos sido nós a titular. Havia uma parte que tinha sido titulada e nós já estávamos a pedir o registro, sim. E que era permitido, Era. apesar de haver uma hierarquia que primeiro devia ter sido quem Exatamente. Mas Ou seja, é possível. perante o princípio da legitimação lá chegaremos, ou da obrigatoriedade, e da obrigatoriedade o que é que me diz? Que o primeiro obrigado é o titulador. Mas se algum dos outros da linha cumprir essa obrigatoriedade, claro que vai desonerar o titulador. Pior é quando o outro da linha, o titulador confiar no outro da linha e o outro da linha não pedir o registro. Mas poder pedir pode, por força do princípio da representação. Sujeitos ativos, passivos, interessados no fundo. Ou por força do 36 da legitimidade ou por força do 39 da representação. Nomeadamente solicitadores, advogados. Falávamos então de obrigatoriedade. Percebemos quais os factos sujeitos a registro obrigatório, mas percebemos também que existem sujeitos da obrigação de registrar. Desde logo o titulador, mas todos os outros que tenham legitimidade, sendo que se algum dos outros cumprir a obrigação, o titulador fica desonerado dessa obrigação. Para além disso, existe um prazo para promover o registro. Esta obrigatoriedade prevê um prazo de 2 meses, a contar da data em que os factos tiverem sido titulados para o registro. Diz-nos o nosso 8C. Mas diz ainda o nosso 8D, que quem não cumpre esse prazo, o pagamento é acrescido de quantia igual à que tiver prevista a título de emolumento. Expliquei-vos em aula porque é que o legislador não pôs o dobro da quantia. O registro custa 250 euros, pagou fora de prazo o dobro, 500. Porquê quantia igual àquela que havia efeito, se o efeito no fim é o mesmo? Quantia igual, porque se disséssemos o dobro, num caso de isenção, pagaria o dobro de zero, e o dobro de zero era zero. E com quantia igual àquela que tiver prevista a título de emolumentos, quer dizer que um caso em que especificamente está isento, se for pedido fora de prazo, não paga o emolumento, mas paga o agravamento emolumentar. Por isso a questão de... Um caso prático. Um valor. Um caso prático. Uma transferência de património entre duas grandes empresas em que o próprio Estado, que o próprio Ministro concedeu uma isenção. Se ele for pedir dentro do prazo, não paga nada, porque o próprio Ministro concedeu uma isenção. Se ele for pedir fora de prazo, não paga o valor do próprio ato, mas paga o agravamento emolumentar. Ou seja, não paga aos 500, mas paga aos 250. Por exemplo, um registro pedido... É metade do valor do emolumento? O agravamento emolumentar é a quantia igual àquela que está sujeita a emolumento. Ou seja, uma aquisição que custa 250 euros, se não for pedida dentro do prazo, paga 500. Mas se fosse o dobro, se essa aquisição por isenção pagasse zero, o dobro era zero.
E neste caso, como a lei está redigida, quer dizer que não paga o emolumento, mas paga o agravamento, os 250, não paga 500, mas paga os 250. Por exemplo, um ato com redução pedido via online, fora de prazo. Se fosse o dobro, seria o dobro com a redução do pedido online. Como não é o dobro, é a quantia prevista para o ato, então, para além do agravamento, paga o total. Não tem redução no agravamento, só tem redução no momento principal. Percebem o porquê? Acaba-se por diferenciação de dois valores. Exatamente. O agravamento é um, o momento principal é outro. O dobro duplicaria sempre o emolumento que teria a pagar, que não é o caso, não é isso que o legislador pretendeu. Pronto, passando do princípio da obrigatoriedade, uma vez que não podemos numa aula de revisões, aprofundar mais este princípio, passemos então para o princípio da legitimação, que já há pouco falámos. A questão, este princípio foi criado em 84, tal a obrigatoriedade indireta. E diz-nos o artigo 9º, os factos de que resulta a transmissão de direitos ou constituição de encargos sobre imóveis não podem ser titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos a favor da pessoa de quem se adquire o direito ou contra a qual se constitui o encargo. Então, o que é que podemos tirar daqui? Primeiro, algumas palavras-chave. Os factos de transmissão de direitos ou constituição de encargos sobre imóveis não podem ser titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos. Eu diria, não podem ser titulados. Eu sublinhava, não podem ser titulados. Porquê não podem ser titulados? Porque expliquei-vos que o princípio da legitimação de direitos aplica-se essencialmente ao titulador. Então, quer dizer que se A vende a B, A não pode vender a B sem primeiro estar inscrito em nome de A. Esta é a regra. Esta é a regra. Legitimação de direitos. Exatamente. Legitimação de direitos. Esta é a regra. Se há hipoteca a favor de B, primeiro A tem que pedir o registro a favor dele, tem que estar registado a favor dele para que possa ser titulada essa hipoteca a favor de B. E estamos a falar então de titulação. Não confundir este princípio com o princípio do trato sucessivo que vamos falar a seguir, porque são dois princípios diferentes. A legitimação aplica-se ao titulador, vimos que o artigo nos diz não pode ser titulado, e o outro, o princípio do trato sucessivo, aplica-se ao registrador. Quer dizer que pode haver casos em que ele até pode ser titulado sem estar inscrito a favor da A, que são as exceções que vamos ver a seguir, mas quando chegar ao trato sucessivo, meu amigo, sim senhora, titulou, mas agora primeiro pede o registro e depois é que pede o registro atual, pede o anterior e o atual. A única exceção é aquela da aquisição sem terminação, de parte ao direito, porque... Essa está excepcionada tanto da legitimação como do trato sucessivo por força do 35. Essa está excepcionada. Mas temos outras exceções ao princípio da legitimação, como por exemplo, talvez aquela que nós falámos mais em aula, e para dar um único exemplo, porque aqui eu disse-vos que este princípio se aplicava mais ao titulador, ou seja, aplicámos-lo mais no notariado do que vamos aplicar no direito do registro. Tratando-se de prédio situado em área onde não tenha vigorado o registro obrigatório, o primeiro ato de transmissão posterior a 1 de outubro de 84 pode ser titulado sem a exigência prevista no número 1. O número 1 que é o tal assentar a venda de A para B. O que é que isto quer dizer? Alguém adquiriu um prédio no Porto, onde não vigorava o cadastro obrigatório, antes de 84. Tem a escritura lá em casa, nunca registou. Não era obrigado a registar, não está a cometer nenhuma ilegalidade. Não era obrigado a registar. Vai agora titular a venda daquele imóvel. Terá que registar aquela escritura primeiro a favor dele, para depois titular a venda do imóvel? Não, não tem. Porque naquela data não era obrigado. Então, por força deste número 3 do artigo 9º, está excepcionada essa situação. Pode simplesmente apresentar a escritura no ato de titulação da venda do prédio. Eu pensei que ele teria que apresentar a escritura para titular. Tem que apresentar para titular. Depois é que passava... Não está registado. Tem que apresentar a escritura para titular, que é o que o Sérgio está a dizer. Outra coisa, falar do princípio de trato sucessivo. Aplicando o trato sucessivo a este exemplo, quando chega ao registro, vai ter que primeiro pedir o registro a favor daquela pessoa até 84 e só depois consegue pedir o registro, a favor do atual sujeito ativo, por força da continuidade de inscrições, do trato sucessivo continuidade de inscrições. Correto? Isso leva-nos ao trato sucessivo. Não vamos falar de mais exceções do princípio da legitimação neste momento, porque tratámos-lo condignamente a quando da cadeira de direito notariado. Isso leva-nos ao trato sucessivo. Aqui, ainda voltando aqui, sim. Aqui, se você nos colocar alguma questão sobre a legitimidade de direitos sobre imóveis, fazemos a remissão para o 54 e para o 55 do Código de Podem fazer.
Podem fazer a remissão, mas não vos vai ser, de certo, feitas muitas perguntas sobre a legitimação de direitos. Porquê? Porque esse princípio foi daqueles que foi condignamente tratado a quando do notariado, sendo que obrigatoriamente tem que falar nele no registro perdial, porque, como vocês sabem, depois do notariado, tudo o que está sujeito à titulação chega ao registro perdial. Então é preciso que o registador, que o solicitador, quando pede o registro, tenha também em conta o princípio da legitimação que foi tido em conta para a titulação. Trato sucessivo. Trato sucessivo. Professor, na hora está a tentar fazer muito mais perguntas da parte da teoria ou assim mais caso prático? A oral é sempre composta por duas perguntas do registro comercial, não serão muito complexas, uma vez que nós não tratamos o registro comercial como tratamos o registro perdial, e depois as perguntas do registro perdial serão aquelas que eu achar necessárias para perceber o vosso conhecimento. A primeira pergunta, tanto do registro comercial como a do registro perdial, são aquelas perguntas que eu chamo dos nervos. São normalmente têm a ver com o quê? O princípio da tipicidade, da obrigatoriedade, documentos, para pedir uma aquisição, quais são os documentos necessários, uma aquisição, por exemplo, por compra e venda, título, impostos, certo? Caderneta, matriz, sim ou não, dependendo dos casos, ou seja, serão aquela pergunta dos nervos a primeira. Depois no registro perdial, vamos avançar. As últimas perguntas, aquelas quando o aluno já passou do 12, ou seja, tem um 12 assegurado, se chegar lá com um 12, as últimas perguntas são casos práticos mais elaborados para perceber até que ponto é que o aluno consegue superar esse tipo de notas ou não. Normalmente são sempre assim as minhas orais, tal como no notariado e tal como vai acontecer agora. Então, falando do nosso princípio de trato sucessivo. O nosso trato sucessivo, ao qual não se aplica por força da doutrina, não por força da lei, que a lei nada diz sobre isso, mas não se aplica às aquisições originárias, como nós já falámos, não se aplica às originárias, só às derivadas. Isto por força do que falámos há pouco. Ou seja, não se aplica, por exemplo, a uma expropriação. Correto? Porque é uma aquisição originária. O trato sucessivo. O registro, diz-me o número 1, ele divide-se em duas partes, como vocês já sabem. A continuidade de inscrições e a inscrição prévia. Chamamos-lhe a continuidade de inscrições ou a inscrição prévia. Diz-nos o número 1. O registro definitivo de constituição de encargos por negócio jurídico. E o professor, porquê é que vocês têm sublinhado por negócio jurídico? Alguém me sabe dizer porquê é que têm sublinhado por negócio jurídico? Constituição de encargos que o professor mandou sublinhar por negócio jurídico. Sublinhem isso com muita atenção. Ou seja, esta questão da inscrição prévia só se aplica aos encargos por negócio jurídico. Por negócio jurídico. O registro definitivo de constituição de encargos por negócio jurídico depende da prévia inscrição dos bens em nome de quem os onera. Se eu constituir sobre um imóvel um encargo por negócio jurídico, o bem tem que estar inscrito em nome de quem o onera. Senão não fazia sentido. Senão não faz sentido. Exatamente. E o 34 número 1. 34 número 1. Então, só pode ser transmitido se o bem estiver inscrito em nome de quem o onera. Sendo que, por exemplo, se o prédio estiver omisso e eu for pedir um registro de hipoteca, será que tem que estar inscrito em nome do executado da penhora? Eu disse hipoteca ou penhora? O que é que eu disse? Hipoteca. Foi lapso. Queria dizer, se for pedir um registro de penhora num prédio omisso, será que o prédio tem que primeiro registar-se a favor de quem e a favor do executado para conseguir registrar a penhora? Por força deste 34 número 1, o que é que acham? Não, o caso da penhora não precisa estar registado. Porquê? Exatamente por isso que o professor mandou sublinhar. Então a penhora é um negócio jurídico? Não, a penhora não é negócio jurídico nenhum. Portanto, por força deste 34 número 1, uma penhora pode entrar num prédio omisso, um prédio que não está registado. E se for uma hipoteca, por exemplo, poderá entrar num prédio omisso? Não, porque já se trata de um negócio jurídico. E então diz-me o 34 número 1 que a hipoteca só pode entrar num prédio omisso ou num prédio que já esteja inscrito a favor de quem o está a honorar. Quer dizer que se ele não respeitar este princípio, estamos perante um registro que é provisório por dúvidas por parte da trato sucessivo. O dúvidas é pagamento de impostos? Falta de impostos, falta de pagamento de impostos. Trato sucessivo? Trato sucessivo. Faltam dois. Matriz, divergência na matriz. Esses são os três mais importantes, mas por dúvidas são todos aqueles que não estão elencados no 69.
Para além desses pode haver muitos mais, identificação de sujeitos, Sim. divergência de identificação de sujeitos, etc. Ou seja, O professor disse, falta de impostos, trato sucessivo, esses três são base. Ok. Esses três são base. Sempre que exista uma desses, vocês já sabem que é provisório por dúvidas. Há um único caso em que a falta de trato sucessivo não deriva no provisório por dúvidas, como vocês trataram no vosso caso prático no último grupo, que foi aquele grupo que não conseguiram tratar condignamente, que é a penhora. 92, número 2, a linha A, diz-me o quê? Que o registro da penhora, em que o prédio esteja descrito, claro, e que não esteja inscrito a favor do executado, é registado como provisório por natureza e não é provisório por dúvidas. Porquê? Porque cumpre-se o trato sucessivo através da notificação. Essa parte muita gente pôs. Esta outra parte da explicação é que ninguém pôs. Porque cumpre-se o trato sucessivo através da notificação do 119. Do 119. Deixa então de haver ali uma falta de trato sucessivo. Porquê? Porque o 119 prevê que naquele caso do 92, número 2, a linha A, no 92, número 2, a linha A, vai ser notificado o titular inscrito, para vir dizer se o prédio é dele ou não. Por isso é que esse registro não se lavra como provisório por dúvidas. Porque cumpre-se o trato sucessivo através dessa notificação especial do 119. Certo? É o único caso de falta de trato sucessivo, continuidade de inscrições, que não é provisório por dúvidas, é provisório por natureza. Então, isto leva-nos aqui ao princípio da legalidade que vamos falar a seguir. Mas continuando aqui só mais um bocadinho sobre o trato sucessivo, porque o nosso tempo está-se a esgotar e vamos ter que chegar ao fim, pelo menos do PowerPoint 3, temos que chegar ao fim dele. A inscrição, o número 2, o registro definitivo de aquisição de direitos depende da prévia inscrição dos bens em nome de quem os transmite. Este é o mais simples. Ou seja, está em nome de A, para passar para B tem que estar inscrito em nome de A. Quando o documento comprovativo do direito transmitente não for apresentado. A inscrição prévia referida no número anterior é sempre dispensada na requisição de aquisição com base em partilha. Certo, então, que se for uma partilha está dispensado o registro a favor de quem o está a transmitir. E por último, 4. No caso de existir sobre os bens registro de aquisição ou reconhecimento de direito suscetível de ser transmitido ou mera posse, é necessária a intervenção do respectivo titular para poder ser lavrada nova inscrição definitiva, salvo se o facto for consequência de outro anteriormente inscrito. Onde é que nós estamos aqui a buscar, por exemplo, este exemplo? Salvo se o facto for consequência de outro anteriormente inscrito. É aquela situação... Por exemplo, eu botei aqui um exemplo do que tínhamos feito um contrato com eficácia real, mas... Exatamente, por exemplo. Exatamente. Já está um facto inscrito, vai buscar aquele facto, então já não preciso de... Já há um facto inscrito sobre aquela situação. Esta é na parte da continuidade das inscrições. Exatamente. A descrição, o 35 diz-me então que está dispensado o tal registro de aquisição em comum e sem intervenção de parte ao direito. Passando ao princípio da instância. Se você nos perguntar uma exceção ao trato sucessivo, elencamos este artigo 35, a dispensa está aqui. Sim, podem elencar. Podem elencar. Mas tem, por exemplo, uma exceção ao trato sucessivo, não vou perguntar, essa pergunta assim diretamente não vai acontecer. Porque isso da exceção ao trato sucessivo, existe diversos tipos de exceções ao trato sucessivo. Tinha que ser mais específico. Por exemplo, tinha que vos perguntar, por exemplo, sobre a penhora. Se no registro de uma penhora não tiver cumprido o trato sucessivo, qual é a consequência? Aí é que vocês tinham que responder, o trato sucessivo aí é cumprido por 119. Se o executado não for o mesmo, tem que constar como requisito o titular inscrito, que pelo 119 vai ser notificado. Essa pergunta já é para o 11. Essa já é para um 11. Quem pode dispensar a penhora? A penhora não quer. Então, de seguida temos o princípio da instância. O princípio da instância. O princípio da instância, podemos, sendo muito, muito restritivos ao princípio da instância, temos a forma como o pedido é efetuado, como ele pode ser efetuado, temos a legitimidade e a representação. Parece-me de realçar no princípio da instância a legitimidade do 36, a regra da legitimidade, tem a legitimidade de registro todos os sujeitos ativos ou passivos da respectiva relação jurídica e, em geral, todas as pessoas que nele tenham interesse ou que sejam obrigados à sua promoção. Então não devemos confundir o que é quem tem legitimidade com quem é obrigado a pedir o registro. Temos que dividir esta situação, correto? Quem é obrigado a pedir o registro, a ordem vem pelo titulador, a legitimidade, todos os interessados têm interesse. Todos os interessados têm a legitimidade. Estamos a falar... E não no registro. Aqui estamos a falar do registro. O pedido do registro. O outro é a mesma coisa. A obrigatoriedade também é do pedido do registro. Têm obrigados a pedir o registro. A questão é, a legitimidade, a regra da legitimidade são todos aqueles que podem pedir o registro.
E a obrigatoriedade diz-me quem é obrigado a pedir o registro. São coisas diferentes. Quem é obrigado? Os outros também. Exatamente. Depois, podemos falar do 39, dentro deste princípio da instância, que é a representação. O tal que me diz que os advogados, notários e solicitadores não precisam de procuração. Mas há exceções. Não podem pedir todo o tipo de registros, pois não? Não podem pedir todo o tipo de registros. Nomeadamente, não podem pedir argumentos à descrição, prestar declarações complementares pelos clientes, correto? Ou os advogados solicitadores com procuração suficiente. Portanto, estávamos a falar aqui de diversos pedidos e modalidades de pedido. Temos as modalidades de pedido aqui também. O registro pode ser efetuado pessoalmente ou por via eletrónica ou por correio, como vocês sabem. Ele encontra-se regulado na portaria. Dentro do princípio da instância temos então principalmente as formas do pedido, que mais nos interessa, as formas do pedido, e a legitimidade e a representação. A legitimidade e a representação. Não confundir legitimidade com legitimação, que é uma coisa muito recorrente pelos meus alunos. Legitimação tem legitimidade. Legitimação tem a ver com o princípio inerente à titulação do prédio para passar para o B, que tem que estar em nome do A. Legitimidade é quem tem legitimidade para requerer o registro. São coisas totalmente diferentes. Muito bem. Passemos então ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquele princípio que se encontra por todo o Código. João. Quanto tempo temos? É aquele princípio que se encontra elencado em todo o Código. 20 minutos. É aquele princípio que se encontra elencado em todo o Código. E porquê? Porque o princípio da legalidade diz-me exatamente isso no 68. O 68 diz-me que a viabilidade do pedido de registro deve ser apreciada em face das disposições legais aplicáveis, dos documentos apresentados e dos registros anteriores, verificando especialmente a identidade do prédio, a legitimidade dos interessados, a regularidade formal dos títulos e a validade dos atos nele contidos. Quer dizer que, ao fim e ao cabo, o princípio da legitimidade abrange todo o Código, todo o ordenamento jurídico. É aqui que está na mão saber qual a consequência do registro que não vai ser lavrado como definitivo. E vocês aprenderam um chavão com o professor desde logo. Como é que sei qual vai ser a consequência daquele erro no registro que foi detectado? Consequência é ou provisório por dúvidas, por natureza, recusado ou lavrado. Então, temos 3 formas de lavrar registros. Definitivo, caso não ocorra nenhuma deficiência, provisório por dúvidas ou provisório por natureza. Ou uma forma de não lavrar pelo princípio da qualificação. A recusa. Mas vocês ouviram-me também falar da rejeição. Porquê é que eu não estou a colocar aqui a rejeição? Não estou a perceber porquê. Então, o que é a rejeição? Então, se eu digo que há 3 formas de lavrar o registro e um de não lavrar, ou seja, a qualificação mais desfavorável do registro, que é a recusa, então e a rejeição? A rejeição é por falta de documentos. Ou seja, a rejeição, apesar de estar dentro do princípio da legalidade, a rejeição é do pedido. Não chegou a ser submetida à qualificação. Ou seja, um ato que é rejeitado não é aferido da viabilidade legal daquele ato. É sim aferido que ele não pode entrar por algum motivo, deve ser rejeitado por algum motivo. Então isto leva-me a dizer o quê? A rejeição é ao pedido e a qualificação é ao ato. O que é que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, posso ter um pedido ao qual não foi apresentado qualquer preparo e ele é rejeitado. Ele pode de seguida entrar com preparo e vir a ser recusado, porque ele não chegou a ser qualificado. Foi rejeitado logo. Ele só é qualificado quando o preparo é entregue todo. Só é qualificado quando chega à fase da qualificação. E, no caso da rejeição, quer dizer que ele não chegou à fase da qualificação. A rejeição é do pedido e a recusa é da qualificação. É na qualificação. Em termos práticos, a Helena, por exemplo, leva um contrato de compra e venda a registro. Não apresenta qualquer preparo. Ele é rejeitado. Vai novamente levar aquele contrato de compra e venda a registro, mas com preparo. Já não é rejeitado. O registro entrou. No entanto, se vier a verificar uma das causas de recusa, por exemplo, por já estar registado, ele vai voltar a ser recusado.
Quer dizer que aquela rejeição anterior não chegou a aferir do mérito do registro. Aferiu sim da rejeição do pedido. O pedido foi rejeitado. Não chegou a aferir-se o mérito daquele pedido, daquele registro. Depois certo? vão registar, veem que não sou eu o dono, é outro qualquer. Por exemplo, aí já é a qualificação. Ou seja, quando ele foi rejeitado, não chegou a perceber-se se havia ali falta de traduzivo, se havia ali divergência na harmonização matricial, se existia ali um título que não era válido, que dá origem a uma recusa, se o ato até já estava registado. Esse pode-se aferir logo na rejeição, mas também pode depois aferir-se na recusa. Então, o professor ensinou-vos que na qualificação, e já estamos a deixar de fora a rejeição, porque a rejeição é do pedido, e nos factos, os atos específicos, ele é rejeitado exatamente naqueles casos em que o 66 nos prevê, naqueles e só naqueles, rejeitado é naqueles atos e naqueles só da rejeição do pedido. A qualificação em si, como é que vocês percebem se o vosso registro, pelo defeito que ele apresenta, ou seja, pela a divergência que ele apresenta, pela falta de documentos que ele apresenta, qual é a consequência? Como é que vocês sabem isto? O professor ensinou-vos que, primeiro, vão perceber se aquela divergência está elencada no 69. E se estiver elencada no 69, ele é recusado. Se não estiver elencada no 69 e nem pode ser definitivamente inscrito, quer dizer que temos que ter ali uma provisoriedade. Agora, como é que se essa provisoriedade é por dúvidas ou por natureza? Vou ao 92 e vejo se a provisoriedade, se o meu caso se enquadra em algum dos casos do 92, se ele não se enquadra num dos casos do 92, então será uma provisoriedade por dúvidas. Desde logo, todos os atos que não forem lavrados como se requereram, estão sujeitos a recurso. E quando digo como se requereram, porque é que eu não digo todos os atos lavrados provisórios ou recusados estão sujeitos a recurso hierárquico ou judicial? Porque é que eu não digo assim? Porque é que digo que não forem lavrados da forma como se requereram? Porque posso pedir um deferimento e ele ficar registado por natureza por dúvidas ou por... E nesse caso, está ou não sujeito a recurso? Um definitivo... Está. Então, porque é que o professor não diz que todos os provisórios e todas as recusas estão sujeitos a recurso? Porque é que eu não digo isso assim? Não estava a excetuar os outros. Estava a excetuar quais? Aqueles que podem ser, que estão a ser pedidos definitivos e são lavrados provisórios ou por dúvidas. Então, esse não estou a excepcionar. Ou sim. Então, todos os que forem lavrados, posso dizer, todos os que forem lavrados provisórios ou recusados estão sujeitos a recurso? Posso dizer isto? Os recusados não estão sujeitos a recurso. Estão. Posso dizer isto? Todos os registros lavrados como provisórios ou... Poder podem, mas os outros também podem ir a recurso. Quais outros? Além destes? Quais, em vez dos... Os provisórios por dúvidas, por Então, natureza... mas é todos e recusas. Então é isso que eu estou a dizer. Eu posso dizer isso, que os provisórios por dúvidas, os provisórios por natureza e a recusas estão sujeitos a recurso. Posso dizer isso assim? Sim, porque se for definitivo, não vai ir a recurso. Vai ir a recurso porque está registado definitivo. Não vale a pena ir a recurso. Só se pedir para ser registado definitivo e ele ficar provisório, por exemplo, por dúvida. Já faz sentido. Então quer dizer, o que me está a dizer, é que eu vou pedir um registro com base num contrato de promessa de compra e venda. Peço um registro provisório de aquisição. E o conservador ou oficial de registros lavra o registro como provisório por natureza, que é o que eu pedi. Eu pedi o registro provisório por natureza por força do contrato de promessa. Então eu posso recorrer desse registro. Estou a pedi-lo como provisório por natureza. E agora vou recorrer porque me lavraram um provisório por natureza. Pois não. Isto fará sentido. Nós pedimos... Então não posso dizer isso. Não posso dizer que todos os provisórios, sejam de dúvidas da natureza, e recusas estão sujeitos a recurso hierárquico. Não posso dizer isto. Pois não? Concordam comigo ou não? A natureza fica só a aguardar... Porque algumas provisoriedades por natureza, não estarão sujeitos a recurso. Porquê? Porque estão sujeitos a recurso todos os registros, todos aqueles atos que forem feitos, não da forma que foram requeridos. Se eu peço provisório por natureza e ele for lavrado provisório por natureza, então não posso ir recorrer. Mas se eu pedir, por exemplo, um registro definitivo, o caso ali que o Álvaro nos levantou há pouco,
E afinal, porque o caso estava sujeito a uma anulabilidade, foi lavrado prisão por natureza. É pedido definitivo. Posso ou não recorrer da decisão? Posso. Eu posso interpretar que naquele caso não preciso da autorização do cônjuge. Então tenho que poder recorrer. Agora, fará sentido eu pedir um registro de prisão por natureza de aquisição e a seguir vir recorrer do que pedi, porque lavraram como eu pedi? Não. Então, não podemos dizer, não me podem responder no moral que todos os registros provisórios ou recusas estão sujeitos a recurso hierárquico. Ou seja, nem todos. Nem todos. Porquê? Porque aqueles que eu já peço como provisórios não estão sujeitos a recurso. Por exemplo, da Constituição, da propriedade horizontal... Por exemplo, então faria sentido, o Álvaro vai e pede um registro provisório por natureza da propriedade de Constituição horizontal antes do título. O conservador oficial lavra um registro provisório por natureza. Lavra um registro provisório por natureza. E o Álvaro vem dizer, não concordo consigo, isto não pode ser assim. E o conservador diz, mas pedimos isto provisório, agora diz-me não pode ser assim. O que é que me está a dizer? Percebe? Portanto, só estão sujeitos a recurso aqueles que não são feitos da forma como nós os pedimos. Na prática, é assim que funciona, a sujeição a recurso. Mas, por exemplo, professor, Diga. esta provisoriedade por natureza, por exemplo, o registrador pôs provisório por... eu disse natureza? Disse. Por natureza, com base numa alínea, na alínea A, por exemplo. Sim. Por falta de documento, por exemplo, fica provisório por natureza por falta de um documento qualquer. E depois ele entrega esse documento, fica definitivo. Mas imaginemos que, em vez de ele entregar esse documento, o registrador tinha-se enganado na linha e tinha posto outra, e ele vai entregar o documento. Supostamente já podia passar a definitivo. Se há uma falta de documento, então aí trata-se de uma retificação do despacho, não é? Mas aí, se há uma falta de documento, está sempre sujeito a impugnação. Só não está sujeito a impugnação judicial ou hierárquica se eu já pedi o registro como provisório. Só aí não. Por exemplo, este caso que o Álvaro estava a dizer da propriedade horizontal. Se para além disso, para além daquele registro, ele não apresentar o documento, o título da Câmara, do projeto, quer dizer que ele não fica só provisório por natureza. Fica provisório por natureza e por dúvidas. E aí já está sujeito a impugnação. A questão das dúvidas. Correto? Fiz-me entender? Percebe, Helena? Ou seja, nesses casos que a Helena me está a dizer, não se trata só de uma provisoriedade. Por exemplo, um contrato de promessa de compra e venda que esteja sujeito a IMT. Um que esteja sujeito a IMT. Eu vou pedir o registro como provisório, por natureza, a favor do Álvaro. Uma aquisição provisória por natureza a favor do Álvaro. Certo? Não apresento o IMT. E imposto de selo. Então como é que fica qualificado esse registro? Fica das duas situações. Natureza e dúvidas. Então ele não foi registado como eu pedi. Eu pedi o registro provisório por natureza. Ele foi registado provisório por natureza e por dúvidas. Quer dizer que aqui já posso recorrer porque ele não foi registado como eu pedi. Portanto, o recurso aplica-se sempre que a qualificação do registro não é aquela que eu requeri. Pode até ser provisório e não está sujeito a impugnação. Porquê? Porque eu já o pedi como provisório. Então, por exemplo, por dúvidas posso sempre recorrer. Por dúvidas pode sempre recorrer, porque ninguém pede registro provisório por dúvidas. Isso posso dizer. Por dúvidas posso sempre recorrer. Ninguém pede registro provisório por dúvidas, como vocês calculam, não é? Como ninguém pede registro provisório por dúvidas eu posso sempre requerer. Posso sempre recorrer. Sempre, exatamente. Como é que o legislador me disse isto no seu artigo? A decisão de recusa da prática do ato de registro, e por isto vos estive a chamar antes de pegar no código, do prático de atos de registro, nos termos requeridos, pode ser impugnada mediante interposição de recurso hierárquico para o Conselho Diretivo ou mediante impugnação judicial para o Tribunal. Atenção, a decisão de recusa não é recusa do registro, porque as provisoriedades também estão sujeitas a recurso. Recusa da prática, sublinhava, recusa da prática do ato de registro nos termos requeridos. O que foi recusado a lavrar nos termos requeridos. Não se trata da recusa de registro. E esta palavra recusa aqui leva ao entendimento dos alunos muitas vezes que só está sujeito à impugnação a recusa. Porque fala a recusa, mas é a recusa nos termos dos atos referidos, do requeridos. Ou seja, uma provisoriedade por dúvidas não é uma recusa, mas não foi lavrada como se requereu, pois não, porque foi requerida como definitiva e foi lavrada como provisória por dúvidas. O senhor estava a ler qual era o artigo que o senhor estava a ler? Estava a ler o 140, da impugnação das decisões do conservador. Perceberam? Ficaram esclarecidos? Não interpretem essa recusa como registros recusados. É a recusa em lavrar exatamente como foi requerido o registro. Não interpretem, por favor, como uma recusa do registro.
como a recusa do registro. Continuando com o nosso princípio da legalidade. E, por exemplo, neste caso que a Helena nos falou da provisoriedade por dúvidas e por natureza. Há algo que temos que falar, que é como vamos resolver essa situação. Percebemos que quando temos um registro provisório por dúvidas e queremos convertê-lo, qual é o ato que temos que pedir? Um averbamento de conversão em definitivo. Tenho um registro provisório por natureza e quero converter, qual é o ato que tenho que requerer? Uma conversão em definitivo. Então, se tiver um ato que está provisório por dúvidas e por natureza, e unicamente tenho as dúvidas para remover, tenho que pedir um averbamento que não está especialmente previsto, que é a remoção de dúvidas. Um exemplo, tal como podemos continuar com o mesmo exemplo, contrato de promessa de compra e venda. A tal contrato de promessa de compra e venda. Apresentei o contrato de promessa de compra e venda, não apresentei impostos. Como apresentei o contrato de promessa de compra e venda, ele pode ser lavrado até um ano depois do prazo estipulado. Supondo que o prazo estipulado foi a fim do ano, tenho 2 anos para lavrar, para converter em definitivo aquele ato. Mas está provisório por dúvidas também, porquê? Porque não apresenta os impostos. Então quando é que me vai caducar esta inscrição sem nada disser? Ao fim de 6. Está a dúvidas também. Então vai caducar ao fim de 6 meses. Quer dizer que eu posso não titular dentro dos 6 meses, mas posso remover as dúvidas. Como é que removo? Apresentando os impostos. E aí sim passa a ir aos 2 anos. Certo, Helena? Exatamente, porque passa a estar unicamente provisório por natureza. Por natureza. João, como é que estamos de tempo? Por dúvidas. Natureza por ser um contrato de promessa. Por natureza, por ser um contrato de promessa de compra e venda. Quando fizermos o efetivo contrato normal, já, sem ser promessa, quando der... Definitivo, contrato definitivo. Passa a ser definitivo. Convertido em definitivo aquele registro. Convertido em definitivo. Provisório por dúvidas, remoção por dúvidas. Remoção de dúvidas. Atenção, remoção de dúvidas se o registro tiver como provisório por dúvidas e por natureza. Porque se ele tiver unicamente como provisório por dúvidas, o ato a pedir é sempre a conversão em definitivo. O ato a requerer é sempre a conversão em definitivo. Professora, mas o contrato, promessa de compra e venda só fica sujeito ao IMI ou ao IMT quando há... Quando há tradição, em alguns casos que já falámos na aula, exatamente. É só quando há tradição do imóvel, quando há nas procurações irrevogáveis também nas procurações irrevogáveis. Sim. Provisório de natureza, ora, se for as duas, provisório por dúvida e de natureza, existe uma remoção por dúvidas, certo? Das dúvidas. Se removermos, e se for ao mesmo tempo eu apresentar o contrato definitivo que a Helena me estava a falar e apresentar também os impostos que estavam em falta. Primeiro, apresentar Se apresentar as duas coisas ao mesmo tempo, qual é o ato que eu tenho que requerer? Se apresentar as duas coisas ao mesmo tempo. Conversão em definitivo. Vai ficar definitivo, é logo a conversão em definitivo. Porque já está a apresentar o pagamento dos... Ou seja, a regra é a conversão em definitivo. Há uma exceção. Quando o registro está provisório por natureza e por dúvidas, aí, se quiser remover as dúvidas antes do converter em definitivo, vou ter que pedir a remoção das dúvidas. Pois, porque o contrato E se tiver só provisório por natureza? Se tiver só a conversão por dúvida, é a conversão em definitivo. É sempre a conversão em definitivo. A regra é sempre a conversão em definitivo. Só no caso daquelas duas provisoriedades e for remover só uma. Não é? Porque neste caso o contrato de promessa diz lá que aquele contrato não tem que ser estabelecido no dia X, tem que ser celebrado até ao dia X. E como sabemos, o nosso registro provisório ainda se pode manter mais um ano depois da data prevista para a celebração, por força do 4 de 92. Mas só contar por Dúvidas vai cair ao fim de 6 meses. Exatamente. Se não removermos as dúvidas, vai caducar ao fim de 6 meses. Prazo. Quais são os prazos dos nossos registros provisórios? Prazo geral, 6 meses. No 92, 13 e seguintes, encontram-se outros prazos especiais para determinadas situações. Então, se você perguntar qual é os prazos dos registros provisórios, a regra são 6 meses. Mas, o 92, número 13 e seguintes, tem prazos especiais para algumas provisoriedades. Correto? Quando é que nós encaixamos esse dos 6 meses que o professor referiu agora? 11. Artigo 11? Sim. Ou seja, quando nada mais diz-me o artigo 11, diz: os registros provisórios caducam se não forem convertidos em definitivo ou renovados dentro do prazo da respectiva vigência. Depois, diz-me que é de 6 meses o prazo de vigência do registro provisório. O prazo geral são 6 meses. Se for um dos casos enquadráveis no 92, número 4 e seguintes, 13 e seguintes, aí vamos ter outros prazos especiais. Há alguns que não caducam, outros caducam de 3 anos, 4 anos. As finanças não têm qualquer problema, nós, por exemplo, fazemos o contrato de promessa
aplicação da coisa. Podemos fazer o pagamento dos impostos hoje, ou podemos fazer até daqui a 6 meses, menos 2 ou 3 dias. Pronto, por causa Supostamente os impostos, nesse caso, são pagos à data da titulação. À data da titulação. E depois é que com os comprovativos dos pagamentos, da liquidação... Qual é o caso em que vocês têm os IMTs após a data de titulação? Quem é que me consegue dizer? Compreender de imóvel, não é? Após a titulação. A partilha, A partilha e a doação, divisão. A doação não paga IMT, paga imposto de selo. Todos é IMT, mas esse também é a posteriori. Mas todos esses... divisão de... Vamos fazer aqui um refresh sobre isto. Há impostos que se pagam até à data da titulação e há impostos que se pagam depois do título e antes do registro. Até à titulação, todos os que pagam IMT até à titulação, é da data da titulação. Excepto partilha e divisão. Porquê? Porque são pagos com base nas tornas. E essas tornas só ficam definidas no título. Explicou-vos o professor em tempo, certo? Quanto à doação, está sujeito a imposto de selo. Só. Imposto de selo, 2 vezes, mas imposto de selo 1.1 e 1.2. E isso só sujeito a participação. Portanto, também este é só após o título e antes do registro. Quer dizer que há situações em que no título já têm que estar pagos os impostos, outros têm que ser apresentados a registro. Se não forem apresentados estes impostos a registro, qual é a consequência no nosso princípio da legalidade? Variedade por dúvida. Por dúvidas. Por força de que artigo? Qual é o artigo que me diz? 72, certo? Diz-me que não se mostrem pagos ou assegurados. Já sabem que pagos e liquidados estamos a falar de IMT, liquidados e pagos estamos a falar de IMT, e participados estamos a falar do imposto de selo. Correto? Agora dizer-vos que entre o dito pedido que não foi rejeitado, entre o dito pedido que não foi rejeitado e a qualificação, existe ainda uma ferramenta que nos permite resolver as deficiências do processo. Concordam comigo ou não? Não foi rejeitado. Chega logo à qualificação ou existe alguma ferramenta no decorrer do processo que me permita, deixem-me só mostrar-vos aqui o PowerPoint. Pedido. Tenho o pedido. Trata-se de um procedimento que deve nascer por iniciativa e a instância do interessado, mas que não se destina a dirimir qualquer conflito. Tenho o pedido. No pedido tem que haver uma modalidade de pedido, uma legitimidade, pode ser rejeitado. E depois tenho a elaboração e a confirmação. Na confirmação é que tenho a qualificação. Então tenho ou não uma situação intermédia que me permite resolver o problema, que é o quê? O suprimento de deficiências. Eu, por exemplo, a falta Artigo de entrega de um 73. documento Artigo 73. Estão sujeitos, determinados tipos de deficiências do processo, estão sujeitos a suprimento de deficiências por força do 73. Por força do número 1, diz-me que sempre que seja possível que essas deficiências sejam supridas oficiosamente pela Conservatória, elas são supridas oficiosamente pela Conservatória. Quer dizer que o 73 número 1 não preciso me preocupar com ele. Supondo que preciso de consultar uma habilitação que foi feita por Balcão das Heranças e está disponível na Conservatória. Então só tenho que dar os dados porque a Conservatória consegue consultá-lo. Correto? Professor, Consegue oficiosamente. Um desses suprimentos pode ser, por exemplo, essa habilitação de herdeiros foi feita numa outra conservatória, não sei se tem... Não interessa, tem acesso todas. Mas, por exemplo, que não tinha... Foi feita num cartório particular. Exatamente, pronto, foi feita num cartório particular. Quando o depósito do DPA, esqueceram-se de submeter aquele documento instrutório. Era necessária a habilitação de herdeiros. O suprimento Ciências? pode ser entregue pessoalmente na Sim. conservatória e é um suprimento de ciências. É um suprimento de ciências, nesse caso do número 2. Dei-vos o exemplo do número 1, é aquele que é suprido oficiosamente pela Conservatória. O número 2 é aquele que são dados 5 dias para que o apresentante supra Mas nesse as deficiências. Caso, professor, não tem que se pagar os 30 euros. 30 euros. 30 euros. Pensava que era 20, mais 20 um depósito. é desistência, não. 20, isso é de depósito à distância. Fazer o depósito à distância, mas disse-me que ia entregar à Conservatória. Tem que fazer o suprimento de 130 euros. Tem que pagar o suprimento de 130 euros. Então, mas esse suprimento, se fizer à distância, é 20? O depósito é que é 20, não tem nada a ver com o suprimento. O depósito à distância, o depósito é que é 20, não é? Mas para dirimir esse suprimento tem que ser sempre presencial, entregado. Não tem que ser sempre presencial. Se o pedido foi requerido online, pode também online suprir a deficiência. É comunicado online e vai depois depositar. Sim, tem que pagar sempre o suprimento de ciências. Tem que pagar sempre o suprimento de ciências. Então, já vimos um exemplo do 73 número 1, que é aquele... Estes valores estão onde? Estão em alguns
Regulamento implementado a registro e notariado. Pensava que era 20 euros. Isso é o depósito, o suprimento é 30. Então, o suprimento de ciências no número 1 é aquele que a Conservatória consegue suprir oficiosamente. Quanto ao número 2, é aquele que é requerido à Conservatória, que é requerido ao apresentante que junte os documentos em falta. Quem diz documentos? Só existe o caso da oficiosidade no número 1, não é? Sim, a oficiosidade está no número 1. A questão é que algumas das deficiências podem ou não estar sujeitas ao suprimento. Há situações de deficiências que não estão sujeitas ao suprimento. Diz-me, por exemplo... No caso do caso prático, professor, que a taxa de juro era uma e depois afinal era outra... Aí já estava lavrado o registro. Atenção, esta confusão também é feita muitas vezes pelos alunos. Atenção, estamos a falar antes da qualificação. Depois de qualificado não há suprimento de ciências. O registro está lavrado, seja definitivo, seja recusado, ou seja provisório, não há suprimento de ciências. O suprimento de ciências é antes de chegar à parte da qualificação. Se não tivesse ainda sido registrado... Aí podia lavrar o título, mas já não podia adquirir aquela data, tinha que ser um novo pedido. Tem razão. Ou seja, não era suprimento? Não era suprimento. Já vamos chegar lá, vamos chegar a esse exemplo. Olha, um bom exemplo para darmos aqui, que ia dar outro, assim damos esse, podemos dar esse. Então é assim, diz-nos também este número 2, que o suprimento de ciências só pode ser feito quando não constitua motivo de recusa nos termos da alínea CE do número 1, do 69. Quer dizer que nem todos os casos de recusa podem passar por processo de suprimento de ciências. Nomeadamente, quando o facto de registro constante do documento já esteja registado, fará sentido comunicar ao Álvaro Romba, veja lá que pediu um registro e afinal já está registado. Faz sentido no suprimento de ciências. O que é que ele vai dizer nesse suprimento de ciências? Não está sujeito a suprimento. D. Quando for manifesta a nulidade do facto, um ato nulo, se ele é nulo, não vou comunicar nada, recuso e pronto. E quando o registro já tiver sido lavrado como provisório por dúvidas e estas não se mostrem removidas. Disseram-me há pouco que o registro provisório por dúvidas não pode ser renovado. Nem pode ser renovado, nem pode ser novamente pedido com a mesma deficiência. Ou melhor, ele pode ser novamente pedido com a mesma deficiência, mas já não vai ser lavrado como provisório por dúvidas com 6 meses. Vai ser de imediato recusado. Para quê? Para não beneficiar o infrator, como falámos há pouco. Certo é que este 73 permite-me ainda outras situações de suprimento de ciências. A regra é que não sejam estas 3 alíneas da recusa, está sujeito ao suprimento de ciências. Essa é a regra. Mas diz-me depois o número 7. A falta de apresentação de título que constitua motivo de recusa nos termos da alínea B do número 1 do 69 pode ser suprida com a observância dos números anteriores, desde que o facto sujeito a registro seja anterior à data da apresentação ou à hora desta. É ou não o caso que a Helena nos estava a dar? Se eu me esqueci de apresentar um título de hipoteca que foi lavrado no dia 20 e eu no dia 21 pedi o registro, posso ou não apresentar este título para completar aquele processo? Posso. Ele foi lavrado no dia 20 e no dia 21 pedi o registro, simplesmente esqueci-me de juntar o título. Agora, será que posso pedir um registro no dia 20? Só não juntou por lapso? Pode juntar. Agora, será que eu, por exemplo, o caso do DPA é melhor ainda que o da hipoteca? No caso do DPA, vocês aprenderam que para titular tinham que no mesmo dia fazer o depósito, porque senão carecia, certo? Era ineficaz. É uma condição de validade do título. Então, quer dizer, vocês um dia pedem o registro. Quando vão para depositar o título, o DPA, não o conseguem depositar por avaria da vossa impressora. No dia a seguir é que conseguem depositar. Como é que ficamos? Ficamos com um título, um registro, uma apresentação com uma data e um título de uma data posterior. Então, nesse caso, o título da data posterior não pode adquirir a prioridade da apresentação. É outro dos casos em que não pode ser suprida a deficiência, porque o título é posterior à data da apresentação. Assim terminamos o nosso princípio da legalidade. Chegando ao princípio da publicidade, o registro predial faz publicidade dos factos a ele sujeitos. Dos factos sujeitos a registro. O princípio da publicidade faz
prova dos factos sujeitos a registro. Essa questão aí da impressora, não tínhamos 48 horas seguidas para... Não, 48 horas é quando está indisponível a plataforma. A plataforma pode ser nas 48 horas. No entanto, a questão da impressora só havia uma coisa a fazer. Fazer o quê? Novo título? Fazer novo título. Como é que se faria novo título? Tem que fazer um novo contrato, neste caso? Não, o novo termo não. Não, novo termo de autenticação, porque a data do título é a data do termo de autenticação. Posso aproveitar o contrato que está feito, não posso aproveitar o termo de autenticação, porque ele só é válido se depositado na mesma data por força da portaria que acompanha o 116 de 2008, correto? Meus caros, por último, como disse, o princípio da publicidade, o registro predial publicita os factos a ele sujeitos, através da certidão permanente ou da certidão em vigor. Estas são com valor probatório, existe ainda a fotocópia não certificada, que não tem valor probatório da certidão. E terminamos assim a nossa revisão de registro predial, onde fizemos uma introdução ao registro predial e depois tratámos tudo pelo PowerPoint dos princípios de registro. Podíamos tratar isto em 60 PowerPoints e estar a passar PowerPoints, tratámos com o PowerPoint dos princípios de registro, neste caso tinha aqui 63 para vos passar, com um conseguimos dar toda a matéria. Conseguimos dar toda a matéria, o que vos tinha dito no início das nossas aulas. Com este primeiro PowerPoint nós percebemos o registro predial todo, tratamos-lo todo. Muito obrigado por terem vindo.